Olá, boa tarde, prezados alunos da Escola Clodoaldo Gomes. Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa, nossa segunda aula. Aqui quem fala é o professor Valdemir Melo. Faço votos que todos estejam bem e com saúde. Na aula anterior, nós tratamos sobre a questão dos gêneros textuais, o que são, onde eles acontecem e em que local e tipo de gêneros que temos na sociedade. Hoje, ainda dentro de gêneros textuais, gostaria de tratar com vocês sobre o fenômeno das fake news. O que são as fake news e onde elas circulam? Bom, nós vimos que na aula passada o gênero textual reportagem e o gênero textual notícia é considerado como um gênero jornalístico, pois circulam nas edições de um jornal. O fenômeno fake news, da mesma forma, também é recorrente no meio jornalístico. Aí você me pergunta, afinal, professor, o que são ou o que é as fake news? Bom, a notícia falsa, como você pode ver aí no vídeo, a notícia falsa, ou o termo em inglês chamado fake news, consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. É importante ressaltar que o fenômeno do boato da notícia falsa é um fenômeno muito antigo, mas com o advento das novas tecnologias, esse tipo de fenômeno ou comportamento tem sido potencializado. E aí você me pergunta, professor, como posso fazer para não contribuir com a fake news? Bom, cuidados para não propagar uma notícia falsa. O que é que nós devemos fazer? Primeiro, não compartilhar toda e qualquer tipo de informação. Segundo, observar a fonte da notícia. E terceiro, desconfiar de manchetes muito chamativas e chocantes. Como a fake news é um texto também, quais são os elementos ou eixos que compõem a estrutura de uma fake news e pode até nos ajudar a identificar uma. Esses materiais, esses eixos que nós vamos tratar hoje, foi colhido da fonte da Nova Escola que está aí no rodapé do vídeo. Bom, primeiro eixo. Fonte, segundo, evidência, contexto, público-alvo, propósito e execução. A fonte, quem escreveu esse texto ou captou esse vídeo e tirou essa foto? Essa fonte é confiável? 2. A evidência, as informações que você pode verificar, como por exemplo, nomes, dados, locais, citações e documentos, elas realmente existem? Terceiro, contexto, histórico, social, econômico ou temporal. É comum também na fake news pegar uma notícia que é verdadeira, que foi verídica numa época antiga e postar hoje como se fosse atual. Que público-alvo? Entende-se que para quem o conteúdo foi feito também pode ajudar a identificar o tipo da fake news. É sabido que na época de eleição, é muito recorrente o surgimento de novas notícias falsas. Outro ponto, o propósito de todas as notícias. Qual é o propósito de compartilhar a foto de que foram criadas por alguém? Qual o propósito? Quais as intenções? O último ponto, mas não menos importante, é a execução, que é o modo como o conteúdo é produzido ou apresentado esteticamente. Isso pode ajudar também a observar uma fake news. Exemplo, numa frase, Elvis Presley ainda continua vivo no coração dos fãs. Se eu pegar essa frase e retirar só as palavras Elvis Presley ainda continua vivo, isso pode constituir uma notícia falsa. Bom, dentro desse bate-papo eu gostaria de propor a vocês uma atividade. Primeiro, o que é uma fake news? Segundo, quais os elementos ou eixos que ajudam a identificar uma notícia falsa?